né? Aí eu falei para vocês que a nossa ideia em termos de disciplina, de emenda, de objetivo, é tentar aprofundar sobre a problemática da educação, entender o que é educação, por meio da filosofia. Aí, o primeiro ponto que a gente está vendo aqui, então, são esses fundamentos. São esses fundamentos. Então, que fundamentos seriam esses? Aí, claro que fundamentos aqui entendo como base. Essa base aqui, eu vou falar para vocês, seria buscando, como, por exemplo, a forma da educação. E falar em forma da educação é falar em sua essência. Então, é a essência da educação. E quando a gente já fala de essência, automaticamente isso aqui já é filosofia. É tema da filosofia. Então, como eu estou dizendo, fundamentos da educação, a base da educação, a essência da educação, eu estou me referindo a uma reflexão, um pensamento voltado para a filosofia da educação. Então, esse fundamento aqui, essa essência aqui, eu tinha discorrido, eu tinha falado para vocês, que era a partir do ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem. Inclusive é mão dupla. Tanto ensino, onde vem para a aprendizagem, como aprendizagem, que vem para o ensino. Isso significa dizer que tem que haver professor e tem que haver aluno. Nessa mão dupla. Então, o ensino e aprendizagem só é possível, só é viável a partir do momento que essa mão dupla acontece. Essa saída do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A. E a gente chama isso aqui, lá pela etimologia da palavra, lá pela origem da educação, chama isso aqui de condução. Então, há uma condução entre o ensinar e o aprender, ou seja, entre o professor e o aluno, e vice-versa. Essa condução aqui, ela se dá para o conhecimento, ou seja, aquilo que passa nessa condução aqui é o conhecimento, necessariamente o conhecimento. É o conhecimento. Eu estou falando aqui de educação, a palavra educação, que é o nosso objetivo, que tem justamente a sua etimologia, a sua origem justamente nessa condição. Na condição de que tem que haver um professor que conduza o conhecimento para o aluno, ou seja, encaminhe o aluno, encaminhe a pessoa para o conhecimento. Inclusive, a palavra professor, se a gente for buscar também na sua etimologia, buscar na sua origem, vem de professor, que é aquele que fala em público, aquele que tem o dom, digamos, a condição de falar para o público, levar uma mensagem para o público. Que também está na mesma linha de outra palavra com a mesma raiz, que é profissão. Veja, professor, profissão. Está na mesma linhagem, na mesma raiz da língua latina de professor. Agora entendeu? Porque é o latim, né? De professar. A palavra professar. Professar, professor, profissão. É a mesma descendência aí, é a mesma linha, é a mesma raiz. Que vem justamente desse latim aí. O que eu quero dizer com isso? Veja, se o professor, enquanto profissão, enquanto professar, ele tem a condição de falar em público, levar a mensagem para o público, o conhecimento para o público, então essa é a ideia de levar para o aluno esse conhecimento. E esse levar aqui no caso seria levar por meio de uma condução. Dito isso aqui, isso é tudo lá no início, tudo no começo, eu falava para vocês, a gente vem para a discussão mais contemporânea até um pouco, e também foi conversado aqui com vocês, né, que é
Ora, mas se há um conhecimento, esse conhecimento aqui, ele deve ser questionado, deve ser perguntado. Né? Conhecimento de quem? Conhecimento, quem é o responsável por esse conhecimento? Quais são os órgãos? Quais são as pessoas? Que tipo de conhecimento é esse? Então, as perguntas sobre esse conhecimento aqui estão em volta de uma série de outras capilaridades. Como, por exemplo, a gente viu aqui economia, a gente viu aqui a política, a gente viu aqui a questão do próprio saber em si, a gente viu economia, política, saber, a gente viu discussões sobre o conteúdo em si, no aspecto sociológico, antropológico e também filosófico, para poder determinar, de modo geral, que conhecimento é esse, que saber é esse que o professor tem que passar para o aluno. E uma dessas discussões que a gente teve aqui foi exatamente se esse conhecimento está correto, se é um conhecimento adequado, se o que a gente está aprendendo, no caso, nessa condução, de fato está sendo o mais indicado. Se não seria o caso da gente rever, inclusive, esses conteúdos, esse conhecimento, no caso, essa aprendizagem. Outra coisa que a gente poderia discutir também é a forma. Por exemplo, há metodologias ou didáticas ou pedagogias que lidam com o aluno como se ele fosse algo passivo, que não tivesse uma condição de refletir junto, que não desse nenhuma contribuição, que o aluno fosse simplesmente aquele que recebe, e não aquele que também contribui. E não aquele que contribui. Quando na verdade a gente sabe que há também uma contribuição, né? Porque senão não haveria aquela mão dupla que eu falava para vocês, também do aluno. Então essa condução deve se perguntar se o aluno também não tem um tipo de conhecimento para intermediar, mediar junto com esse professor. Essa é uma espécie de metodologia. Mas a outra metodologia também que é constituída em cima desse conteúdo, desse ensino-aprendizagem, é um conteúdo em que o professor é o detentor do saber. É a autoridade máxima desse saber. E ele não é essa autoridade máxima do saber a rigor. Né? Se a gente for refletir profundamente, ele tem essa autoridade, mas ele não é a autoridade absoluta do saber. Então, são discussões em termos desse aspecto metodológico que a gente travou aqui, a gente discutiu aqui sobre essa questão. E o fator econômico, a gente também aprofundou sobre esse ponto, ele é decisivo. Para a gente, inclusive, pensar o seguinte: bom, você está conduzindo o indivíduo para o conhecimento, está conduzindo para algum lugar também. Qual é o lugar que a educação quer levar esse indivíduo para o conhecimento? Seria, no caso que a gente viu, fechando, a gente viu que é muito mais para o mercado. Mercado parece que é o gargalo final, é o ponto final aonde esse aluno deveria chegar pela perspectiva de que a gente vê contemporaneamente. Quem determina isso? Quem determina isso são os currículos, quem determina isso são as grades, são os sistemas educacionais. Então tudo isso está em volta dessa discussão. O que quer a pedagogia histórico-crítica? Vou colocar aqui, pedagogia histórico-crítica, que é de Demerval Saviano. Demerval Saviano quer resgatar todo esse processo histórico que eu acabei de falar aqui, desde a origem da questão da educação até os dias atuais no Brasil, por exemplo. Como é que se deu a formação educativa no Brasil? E aí a gente também já passou por alguns pontos de que no Brasil foi essencialmente dado pela Igreja Católica, inicialmente, especialmente com os jesuítas, em que tinha toda uma metodologia e que essa metodologia era muito voltada para a catequização ou doutrinação. Isso foi o início do processo educativo no Brasil. Há resquícios ainda desse processo educativo, dessa educação cristã, católica. Haja vista as universidades católicas, as escolas, os colégios
de ordem católica, que são jesuítas, que são, enfim, que tem uma linhagem ainda dentro desse viés, dentro da doutrinação católica. Mas o Estado brasileiro depois se torna laico, digamos assim, e começou a questionar esse monopólio, esse poder da igreja sobre a condição do conhecimento. E aí começou a disseminar outras metodologias, outras pedagogias, outras formas de ensinar, e que diversificou a maneira de ensinar, retirando inclusive a influência de um ensino muito voltado para a fé, de um ensino muito voltado para a religião, e colocou em seu lugar um ensino científico ou técnico. E aí no Brasil, por muito tempo, inclusive aí, meados da década do século XX para cá, foi muito voltado para essa condição do profissionalismo. Vamos transformar o indivíduo em um trabalhador. Ou seja, é formar o indivíduo para o mundo do trabalho. Essa era a ideia. Então, as escolas técnicas, que hoje inclusive ainda são disseminadas no Brasil, a gente tem aqui inclusive em Carnaíba escola técnica, a gente tem aqui em Afogados escola técnica, no ensino médio, que é voltado para a formação profissional. Então, você termina o ensino médio e imediatamente você já entra no mercado de trabalho. Tecnicamente, você sai de lá com técnico. E tem também as escolas que têm um viés para a universidade, que é muito também voltada para essa condição de que você tem que escolher um ramo, uma profissão, para você depois também se inserir no mundo do trabalho, no mercado. Que é, por exemplo, ser professor, ser engenheiro, ser médico e daí por diante. Você teria que ter uma profissão. Então, a escola, segundo o Emerval Saviani, na atualidade, ela está muito focada nessa condição de formar o indivíduo para ele poder estar no mercado de trabalho, para que ele atenda aos anseios do mercado, para que ele possa, economicamente, ser bem sucedido, mas ao mesmo tempo também ser consumidor e também ser um produtor de produtos. Quando na verdade a gente também viu aqui que a educação por esta linha ela se torna um produto em si. A rigor, a educação se tornaria esse produto. Bom, até aqui me parece que está claro para vocês, né? Esse caminhar aí da educação, claro que eu dei saltos aqui em relação a momentos, né, históricos, como eu pulei aqui todo o período medieval, período moderno, porque, enfim, eu peguei o início do processo da reflexão educativa e peguei Brasil. O que é que está acontecendo no Brasil para a gente poder entender toda essa questão. Bom, dito isso, eu queria agora, e aí é um ponto novo da história dessa questão, tratar isso sobre um viés mais crítico e mais filosófico, para a gente entender, por exemplo, algumas influências da questão educação, da questão professor, pela perspectiva da filosofia. Ou seja, aquela história do Emerval Saviani, da pedagogia histórico-crítica, daquele livro, né, Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, para a gente entender por que é que hoje no Brasil há uma discussão que até pouco tempo era bastante forte, mas na atualidade perde força porque a educação está muito atrelada também às forças políticas. E como no Brasil hoje, o Brasil está muito polarizado, entre esquerda e direita, especialmente, aí vai ter, esperam educadores de esquerda, como o educador Paulo Freire, tido como um educador mais à esquerda, assim como também o próprio Emerval Saviani também é um educador mais à esquerda. Né? Rubem Alves também colocaram os para a esquerda, assim como outros educadores e pensadores da educação brasileira foram colocados à esquerda. Mas existe também um anseio de colocar, de tirar essa educação desse viés da esquerda e colocar sobre o viés da direita.
Esse viés da direita foi muito preponderante, existiu de forma mais forte, no período da ditadura militar, que queria tirar aquela educação mais crítica, uma educação mais politizada, uma educação mais conscientizadora, que era justamente da ideia de Paulo Freire, e colocar uma educação mais nacionalista, uma educação mais, digamos, de cunho cívico, militar. Essa era a ideia. E aí esse cívico militar tinha muito a pauta do positivismo científico, em que o indivíduo deveria defender inteiramente todos os símbolos da pátria, ter uma condição onde entendesse que ele é parte desse Estado, desse país, e que ele, enquanto parte desse país, ele tinha que defender esse país e fazer com que esse país crescesse no aspecto técnico e científico. Essa era a ideia. Bom, veja que eu estou colocando para vocês dois vieses bem distintos.